Boa noite a você aí do outro lado, investidora, investidor brasileira, brasileiro que quer saber como os ativos se movimentaram, de olho claro sempre no pano de fundo da economia brasileira e mundial. O pano de fundo mundial, já te aviso que foi preponderante. A câmera tá balançando aqui porque tem um gato aqui embaixo de mim. Este gato, no caso, com alguma carência passando aqui, esbarrando no tripé. Mas voltando à vaca fria ou ao gato frio, voltando aqui, foi dia de olhar para a retirada de estímulos nos Estados Unidos e para as especulações a partir dos direcionamentos dados pelo Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, na semana passada. Uma reação até que tardia, que fez quase o Ibovespa cair, o Ibovespa se segurou ali com uma alta de 0,27%, enquanto o dólar lembrava e lembrou o dia inteiro em alta, que é mais momento de cautela do que de empolgação. O dólar fechou com uma alta de 0,7%, indo aos R$ 5,38. Tardiamente, o mercado mundial, e com reflexos aqui no Brasil, começou a se posicionar esperando a retirada dos estímulos, das injeções monetárias que o Fed tem feito desde o começo da crise na base de 120 bilhões de dólares ao mês. Esperado o começo dessa retirada, né? Não vai ser retirado por completo, será gradativo a cada reunião do Fed, mas espera-se que o começo dessa retirada comece. Começo da retirada comece é ótimo, né? Tá postergando, que nem o Fed tá postergando esse começo do fim aí. Começa, pelo menos é o que se espera no mercado, em novembro. Mais do que isso, o mercado começou a reagir à eventual antecipação da alta de juros nos Estados Unidos. Não é mais dado como certa essa alta apenas para 2023. No comunicado do Fed mostrou lá, né, que está meio a meio entre seus dirigentes, metade já, está crescendo essa tese, defende ou espera que os juros nos Estados Unidos tenham de subir quando acabar por completo a retirada dos estímulos monetários à base de injeções. E isso seria quando? Seria na virada do primeiro para o segundo semestre de 2022. Seria quando, então, de acordo com essas teses crescentes, os juros americanos sairiam do patamar zero. Isso, juntando com essa retirada de estímulos, tende a trazer um saculejo aí no mercado mundial. Saculejo que foi visto hoje num ritmo de gangorra que fazia tempo que não acontecia com tanta clareza, entre ações ligadas mais à tecnologia e ações ligadas mais à velha economia, né? Chamada velha economia, composta ali por exportadoras de commodities metálicas, exploradoras de petróleo, bancões tradicionais que não nasceram ainda na era digital, coisa e tal. Ações digitais apanharam porque foram justamente aquelas mais beneficiadas pelos estímulos do Banco Central americano. Foram os principais ralos por onde escorreram essa dinheirama e que faz sentido justamente naquele momento ali onde a velha economia balançava com o isolamento abrupto da população mundial. Empresas cujas operações e receitas dependem essencialmente da internet muitas delas até tiveram receitas multiplicadas enquanto a velha economia apanhava. É o caso do e-commerce, por exemplo, né, que ganhou novas levas de consumidores que tendem a ficar. Porém, contudo, todavia, o preço dessas ações se esticaram por demais, por muito mais, talvez, que essas receitas em multiplicação deveriam permitir. O temor no mercado é de bolha estourando. O temor que há de se admitir que está sendo um pouquinho... se dá de ombros para eles, né? Talvez possa ser o risco maior do que o mercado tem sinalizado. Mas voltou, fazia tempo que isso não acontecia, desde um refresco que veio sendo dado aí nos últimos meses, voltou a subir também, não só as ações ligadas à velha economia, voltou a subir o juro de 10 anos nos Estados Unidos, apontou para 1,5%, né? É nada quando a gente compara com o nosso juro de 10 anos na casa dos 11%, mas enfim,
subiu a 1,5, maior patamar desde junho, entrando na curva, então, essa possibilidade de juros subindo antes do que era esperado até poucos dias lá nos Estados Unidos, trazendo essa discussão para o Brasil. Em situações de incerteza global, padecem os mercados emergentes com uma aversão ao risco oferecido por eles maior, né, do que o normal. Essa aversão, né, incerteza global, sempre repele investidores de mercados naturalmente arriscados. Dentre esses mercados arriscados, há gramaturas de riscos. O Brasil hoje é daqueles que mais oferecem riscos, ou seja, tem um risco a mais aí para o Brasil caso se concretize esse movimento, como está cada vez mais sendo ponderado no mercado mundial, esse movimento lá nos Estados Unidos. Mas o Ibovespa foi salvo justamente por ter a carteira mais dedicada à velha economia. A maior parte da carteira fechou no negativo, padecendo da aversão global. Das 91 ações do índice, 56 caíram, mas subiram as ações da Vale, as ações dos bancões, as ações da Petrobras, que aliás quase entregaram o ouro. As ações da Petrobras subiam desde o começo do dia, mas perderam força ao longo da sessão por obra da própria direção da Petrobras, que anunciou uma entrevista coletiva para falar da política de preços da companhia. Gato escaldado tem medo de água fria. O pessoal ficou com medo de que fosse anunciado algum tipo de intervenção nos preços dos combustíveis. Preços esses que tiram o sono do presidente Jair Bolsonaro, que é achacado pelos seus amigos caminhoneiros. Mas depois da empresa colocar esse risco à baila, ela própria tirou, respondendo aquilo que ninguém tinha perguntado, falando que não vai interferir na política de preços. A partir daí, as ações da Petrobras reagiram e trouxeram de volta o Ibovespa ao campo de ganhos. Como disse, o dólar está aí, subindo para mostrar que é mais tempo de cautela do que de empolgação. Subiu também de ponta a ponta a curva de juros aqui no Brasil, seja aqueles pontos da curva mais ligados no curto prazo às expectativas para a Selic, seja aqueles mais no longo prazo, mais ligados ao cheiro de calote do governo em sua dívida pública. A semana começa então com esse momento de rotação de investidores. Vamos ver o que a semana reserva. Amanhã tem ata do Copom, novidades sobre o que o Banco Central espera pela inflação. O mercado espera que ela apontou hoje de novo para ela fugindo ainda mais das expectativas da meta, né, do ano que vem. Agora não mais se espera 4,10, se espera 4,12. É pouca coisa, mas é muita coisa se a gente considerar semanas e semanas e semanas, mais de 2 meses, em que a cada semana a expectativa média do mercado sobe um tiquinho para além da expectativa da meta de 3,5% para o ano que vem. Vamos ver o que dá. Eu volto a falar com você amanhã. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Fico por aqui. Forte abraço e tchau.